Isso, pronto, já começamos em cima da hora aí o nosso, o nosso textinho e vamos ver o que, que nós vamos fazer hoje, né? Deixa eu fazer o upload da aula que nós vamos fazer. Isso, pronto. Eu estava digitando esse textozinho enquanto eu preparava a aula de vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Ou pelo menos eu estou torcendo para que vocês gostem, né? Ok? Então vamos lá. A ideia hoje é a gente falar sobre esse método de integração, integração por partes. É um método um pouco sofisticado de integrar funções que são quocientes de dois polinômios, né? E é um método um pouquinho elaborado. Eu estava preparando o material e percebi o seguinte: poxa, tem muita técnica, muito exercício de calcule essa integral, calcule aquela integral, mas no fundo uma pergunta que fica no ar é a seguinte: poxa, por que eu tenho que aprender tanto esses métodos todos de integração, né? E essa parte de integração por partes, ela é uma parte bem interessante, porque o método de integração por partes é uma parte interessante, com um trocadilho ruim ali. Mas ele é interessante porque ele tem várias aplicações em dinâmicas de população, por exemplo, entre outras ideias, né? Então eu achei melhor preparar um textinho aqui para vocês, em que diz o seguinte, né? Onde que entra esse método? Eu vou começar motivando, falando de população, dinâmica populacional, assim, ó, existem vários modelos de dinâmica populacional, né? Você consegue prever, por exemplo, qual vai ser a população mundial no ano de 2040. São modelos muito sofisticados, muito, né? Aqui a gente vai dar uma pequena ideia de como é que essas coisas funcionam e vai aparecer o método aí de integração por partes, tá bom? Então a gente começa assim, né? O Y de T é uma população de peixes, por exemplo, né? Ok? Podia ser qualquer outra população, ou enfim, né? E o Y de zero é o número inicial de peixes, tá bom? Ok. Então olha só, entre esses instantes T e T mais H, a variação do número de peixes é essa diferença. Aqui era o que era no tempo T, aqui era o que já era no tempo futuro T mais H, a diferença é o que houve lá. E se eu dividir pelo tempo, né, dividir pelo tempo, isso aqui é uma variação média, né, da população. E aí é claro, né, depois que chegou nisso aqui, isso aqui é o quociente de Newton, você interpreta como uma variação média, a derivada vai ser a variação instantânea, né? Então, quando você diz, por exemplo, que hoje a população brasileira está crescendo a uma taxa de 2% ao ano, significa, né, que você calcula esse limite, isso aqui dá 0,02, né? E que essa então é a taxa de crescimento instantâneo. Pode ser que daqui a um mês essa taxa mude. Não, daqui a um mês a população brasileira vai estar crescendo uma taxa de 0,0, em vez de 2%, 2,5% e assim por diante. Então é isso daí, é a coisa. Agora, esse valor é um valor absoluto, né? Por exemplo, se a população brasileira está crescendo a uma taxa de 2,5%, isso que a gente está falando é a variação percentual, né? É o que variou dividido pelo total da população. Isso sim é que é uma variação percentual. Essa aqui de cima é uma variação absoluta. Essa variação aqui diz, por exemplo, que se eu fizer essa diferença, isso daqui vai dar 0,2 milhões de pessoas, ou alguma coisa assim, um valor absoluto. A variação percentual é essa daqui, tá bom? Ok, então vamos lá. O primeiro modelo de dinâmica populacional foi proposto por Malthus nessa altura, né? Ele percebeu o seguinte, que a população mundial estava crescendo a uma taxa geométrica, né? A população seguinte era um fator vezes a anterior. E a produção de alimentos crescia
numa razão aritmética. Um pouquinho, depois mais um pouquinho. Então ele previu que essa diferença poderia gerar uma fome grande no mundo. Isso só de fato não aconteceu porque houve uma revolução na produção agrícola, né? Do ano em que ele propôs isso até hoje, a produção agrícola mudou assim drasticamente com máquinas, etc. E aí esse fato não aconteceu. Mas deve-se a ele o primeiro momento de supor então que isso daqui, né? Que a taxa percentual seja constante, tá certo? Então o y' sobre y igual a constante, né? Isso não é de fato verdade, essa taxa muda com o tempo, mas um primeiro modelo é supor que ela seja constante. Ok. Se ela for constante, quem é a população? A população fica y' igual a k vezes y, né? Essa daqui é uma lei de evolução, né? A taxa de variação é proporcional à própria população, né? Você imagina que isso seja verdade, né? E que o y de zero, que é o y que é a população inicial, seja conhecido. Isso é um problema super famoso de equações diferenciais. Qual é a novidade aqui? A novidade é que você não sabe quem é o y. Você sabe como é que ela evolui com o tempo e sabe como ela é no início, né? Então você diz que esse é um problema de valor inicial, problema PVI, problema de valor inicial. Mas você espera que tenha uma solução constante, porque, quer dizer, tem uma solução nesse problema, e de fato tenha uma só. Ora, você conhece o início e sabe como ele muda com o tempo, então você deve saber como é que ele é em qualquer tempo futuro, né? Esse problema em particular pode ser resolvido por um método conhecido como separação de variáveis, né? Você passa o y dividindo de novo, né? Aí você fica com uma equação desse jeito daqui, né? Y' sobre y igual a k, e você integra essa equação, né? Integra essa equação. Para você integrar essa equação, você faz essa mudança de variável, u igual a y de t, a mudança de variável está aqui. Aqui é importante a gente enfatizar qual a mudança de variável que você está fazendo aí. Ok. Aí você calcula, calcula o du, essa integral fica assim. Super fácil de ser resolvida, né? Essa integral é conhecida, é a integral logarítmica, né? Acho que vocês já fizeram, inclusive, exercícios sobre esse tipo de integração. Aí você calcula a integral, fica isso daqui, volta para a variável ln, né, a variável y, e tem esse fator de k. Então agora, se você integrar ambos os lados aqui, ó, da equação, desculpe. Se você calcular ambos os lados da equação, né, fica esse lado aqui é esse, o outro é k, você tem esse lado de k. Aí você isola, né, o y pegando a exponencial dos dois lados. Essas duas constantes você chama numa só, né? E de fato esse czinho que aparece é essa constante aqui, ó, e elevado a c2 menos c1. Isso aqui é a constante. Uau, então você já sabe, a menos dessa constante, quem é a solução do PVI. Para que a derivada seja proporcional a ela própria, a única chance é o y ser um múltiplo da exponencial. Puxa, tá aí, né? A gente aproveitou e lembrou a equação logarítmica aí, né? Agora, quem é essa constante? Porque o que você espera é que a solução desse PVI seja única, né? Conhece a posição inicial e sabe a lei de evolução. Então a gente usou a lei de evolução para determinar, olha, ele tem que ser desse jeito. Agora a gente vai usar a condição inicial, né, para saber quem é aquela constante que aparecia lá. Ora, aquela constante que aparecia lá pode ser calculada usando isso daqui, olha. Quem era a população no tempo t igual a zero, né? Era o y0 conhecido. Se você substituir lá naquela expressão que a gente obteve, fica e elevado a zero vezes c, que é o próprio c. Uau, então c é a população inicial. E a solução daquele PVI
é essa daqui. Poxa, super bacana. Então, você teve lá a solução geral. Se você então conhecer a taxa de crescimento, que é o K, e a população, e você está usando o modelo de Malthus, a expressão da população futura vai ser essa daqui. Okay? Aqui está o gráfico dela, né? Essas setinhas são as inclinações dos gráficos em outros pontos também. Né? Se você começa muito aqui abaixo, ela vai crescer mais devagar. Né? Mas se você começa aqui em cima, ela começa a crescer mais depressa. Tá aí o gráfico da solução. Okay? Agora, é claro que a solução, a taxa de variação ser constante, né, o y' ser constante, só pode funcionar por um período pequeno de tempo. Né? Porque imagina, se a população crescesse nesse fator aqui sempre, essa população ia ficar gigantesca. Né? O que está errado no modelo de Malthus? Não é o que está errado, o que a gente pode criticar. É que ele deve funcionar em intervalos pequenos de tempo. Em intervalos maiores, o que acontece? Começa a ter problemas de espaço, de alimentação, de uma porção de outros fatores que limitam o crescimento. E a gente imagina o seguinte, quanto maior a população, menor o crescimento. Né? E aí é que entra esse modelo logístico. Então, até agora, a gente não usou nada de integração por partes. Né? Por quê? Porque o que a gente fez até agora foi usar o modelo de Malthus, e a técnica para usar o modelo de Malthus é essa daqui, né? Um integral logarítmico, está resolvido aqui o problema. Né? Então agora vamos para o problema, né, um problema seguinte, que é o modelo logístico. Ele supõe essencialmente o seguinte, olha, vamos fazer uma crítica ao modelo de Malthus e supor que a taxa de crescimento diminua com o aumento da população. Então aqui está o y, aqui está a taxa inicial, que a gente está supondo K0, mas essa taxa diminui à medida que o y aumenta. Uau! Né? Então, ao invés de supor que a taxa percentual fosse constante e igual a K0, né, ela passa a diminuir com o aumento da população. Então, a taxa seria uma função do y, e seria uma função decrescente. Ora, o modelo mais simples que a taxa decresce com o aumento é supor que seja uma reta. É supor que isso aqui seja uma reta. Né? E aí o que acontece? A população aqui no início era y0, a taxa de crescimento era essa. À medida que o y aumenta, a taxa diminui. Né? Até chegar nessa população S. Essa população S é interessante, você obtém ela daqui, né? Como é que você obtém essa população? Essa população é quando a taxa for zero. Então você iguala essa taxa aqui a zero e isola e sabe que a raiz é essa, K0 sobre A. Né? Okay? Então essa taxa daqui, aí a taxa passa a ser negativa. O que significa? Que a população aumentou até aqui, e se ela passar daqui, a taxa de crescimento é negativa, ela diminui. A população diminui. Uau! Então, essa taxa, esse número é conhecido como a capacidade de sustentação ambiental. Uau! Olha aqui, né? Por exemplo, no lago, você pode supor, puxa, qual é a população de equilíbrio do lago, né? No lago com peixes. Você coloca lá os peixinhos, eles vão crescer, etc. Com o tempo, eles vão tender a uma estabilidade. Essa estabilidade é onde a taxa de crescimento é zero, é aqui esse número. Uau! Então, olha só que legal. Então, o modelo logístico supõe o seguinte, ao invés da taxa aqui ser constante, como no modelo de Malthus, eu vou supor que essa taxa dependa do y. Olha só, né? Okay? Aí você coloca o A aqui, menos A em evidência, usa aqui o S, essa capacidade de sustentação ambiental. Esse S aqui é importante também para a gente entender aí o que está acontecendo, né? Ele depende dos dados iniciais, ó, do K0 e da inclinação dessa reta que a gente está supondo conhecida. Né?
Aí você vem aqui no problema e coloca coloca o menos A em evidência, isso aqui fica o S, uau, está aqui o problema, a equação logística. O que ela propõe? Aqui eu passei o S, o Y multiplicando, né? Então tem um Y de cá, e aqui tem outro Y. Aqui é que está a questão, né? Bom, esse então é o novo modelo. E o que ele propõe? Ele propõe que, puxa, a população, a taxa de crescimento percentual diminua com o aumento da população. Essa aqui é a taxa de crescimento percentual. Ela diminui com o aumento de Y. Uau! Então, olha só, a gente quer resolver um novo PVI, né? Anteriormente, o outro PVI lá era mais simples. Era K vezes Y. E a gente resolveu usando separação de variáveis. Agora o problema é um pouquinho mais elaborado. E o que a gente tem que fazer? Você passa tudo isso dividindo aqui, ó, né? Essa equação é a análoga daquela que a gente tinha visto antes, análoga a essa equação aqui, ó, né? Cadê? Ops. A gente está supondo, é análoga a essa equação aqui, ó. O y' sobre y igual a k. O análogo disso agora é a essa daqui, ó, que o y' sobre tudo y seja igual a menos a. E agora você quer integrar essa equação. Uau, muito simples, né? Você quer calcular essa integral. Bom, a integral do lado de cá é trivial, menos a vezes t vezes mais c1. C1 é uma constante de integração. E aqui é que está o problema todo nosso, né? De calcular essa integral aqui. Tá vendo? Poxa, aqui ficou legal. Aqui é que entra o método das frações parciais. Como é que eu calculo essa integral? Okay? Eu faço aquela mudança conhecida, né? O u igual ao y, então o du é o y' de t dt, e caio nessa integral aqui. Né? Essa integral é o análogo daquela outra lá em cima. Vamos fazer sempre o paralelo para a gente... não, cadê a outra integral lá em cima? Só um minutinho, tem que voltar mais um pouco. É o análogo dessa daqui. Né? Antes, no modelo de Malthus, tudo era muito simples. Eu fazia a mudança de variável e caía nessa integral. Agora, né, com esse modelo logístico, né, eu vou cair nessa integral aqui agora. Ou nessa integral aqui primeiro. Né, okay? Aqui, só para a gente continuar trabalhando de um jeito com a mesma notação, né, eu vou, né, por uma questão de conforto espiritual só, né, voltar para a variável y, só para a gente... Né, então, eu vou fazer essa mudança aqui em cima, e aqui eu vou chamar do u igual a y. Então, o y aqui é uma variável independente, enquanto que o y aqui é uma variável dependente do t. Mas é só uma questão de nome. Pronto. Então, tá aí, olha, como é que a gente integra essa equação. Tá bom? Poxa, eu acho que essa motivação é interessante, né? Daqui para frente, vocês vão fazer muitos exercícios sobre como integrar funções como essa. Mas saber que isso tem aplicações, que isso pode ser usado no modelo, né, por exemplo, no modelo logístico, existem muitos outros modelos possíveis aí, tá bom? Mas isso eu acho que é um conforto espiritual, né? A gente sabe, pelo menos, que não está trabalhando à toa, né? A gente está fazendo aí. Como é que funciona o método das frações parciais? Olha só, a ideia aqui é a seguinte: se eu tivesse só 1 sobre y, se eu tivesse esse daqui, era fácil integrar, era o LI. E se eu tivesse essa daqui separada, né, também era fácil integrar, era o ln de y menos s. Então essas duas coisas são assim. E o que está acontecendo aqui? Olha, esse produto significa você somar essas duas frações. É o mínimo múltiplo comum delas. Então, se eu somar essas duas, no denominador vai aparecer isso. Aí eu vou forçar
aparecer constantes, de maneira que quando eu somar, isso aqui volte a ser 1. Olha que ideia legal. Tá bom? Então, a ideia de frações parciais é sempre essa, né? De você tentar expressar um quociente aqui de polinômios, né? Na forma de frações mais simples. Daí o nome de frações parciais, né? Isso aqui é uma fração parcial desse total aqui. Tá bom? Opa, tá tudo bem aí, né? Então, para isso, a gente volta a somar, tá lá, né? Então, tá aqui, ó. Eu faço o y menos s vezes y. É daqui que vem uma inspiração, né? Aí soma. Isso aqui tudo divididos por isso dá y. Vezes a vezes y. Tá bom? Depois eu pego tudo isso dividido por y, dá y menos s. Vezes b menos s. Aí eu coloco o y em evidência e deixo aqui o b vezes s separado. Então, o que acontece? Olhando para essa fração e para essa daqui, né, eu concluo assim, né? Para essas duas frações serem iguais, o que tem que acontecer? Ora, os denominadores já são iguais. Então, os numeradores também devem ser iguais. Tá bom? Aí, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu multiplico, né? O que eu faço? O a mais b tem que ser 0. Porque esse polinômio aqui em cima tem que ser o polinômio constante igual a 1. E o b tem que ser igual a menos s. Por quê? Porque b vezes s tem que ser 1. Tá bom aqui, gente? Tá claro? Isso aqui é um sisteminha, em geral, de duas equações e duas incógnitas. O a mais b é 0. E aqui já foi dado de graça, né? O b é menos 1 sobre s. Aí quem é o a? O a é 1 sobre s. Então você conclui que essa expressão aqui, que é o que a gente está querendo integrar, né? Fica 1 sobre s vezes isso, que é a, né, sobre isso, menos aqui está o b, ó, 1 sobre s vezes isso daqui. Aí eu coloco 1 sobre s em evidência, tenho esse lado de cá. Uau, que ideia legal, né? E agora vocês viram, né? Integrar esse lado aqui é super fácil, né? A integral disso é um ln, a integral disso também é um ln, então eu sei que é a integral disso. Vamos lá, vamos calcular. Então ficou assim. Aqui está a integral que a gente está querendo calcular. Eu vou usar essa expressão aqui em cima. Coloco 1 sobre s em evidência e fico aqui. Essa integral menos s. Isso aqui eu vou usar uma mudança de variável conhecida, né? U igual a y menos s, então o du é igual ao dy, né? Isso aqui fica integral de du sobre u, que é o ln de u, tá aqui, ó, tá tudo direitinho. E essa daqui a gente já sabe, e essa de cá. Aqui a gente usa aquela propriedade fantástica do logaritmo, né? A diferença dos logaritmos é o logaritmo do quociente, né, daqui das coisas, né? E aí eu volto a substituir o y igual a y de t aqui para concluir então o seguinte, voltando lá naquela equação que a gente queria calcular, né? Voltando, só aqui nessa equação, né? Cadê a última equação que a gente tinha colocado aqui? Aqui, ó, essa daqui. Eu vou integrar do lado de cá, integrar do lado de cá. Essa aqui a gente tinha feito, essa daqui é toda a novela que a gente colocou aí, né? Então calculou essa integral, deu ln daquele fator lá que a gente estava olhando. Então fez aqui a integral, ok? Tá aqui, ó, feito a integral, voltou, essa integral aqui é menos a vezes t mais constante, né? Aqui tinha constante. Tinha uma constante C1 que estava aqui, tinha uma constante C2 que estava do outro lado, e tinha 1 sobre S que estava dividindo, né? Eu passo o S multiplicando, chamo aquilo tudo lá de uma outra constante, e você lembra que o S era K sobre A. Então, A vezes S volta a ser o K0, a taxa inicial de crescimento, né? Okay. Aí eu aplico a exponencial dos dois lados, né?
e para isolar o y de t aqui. Né? Okay? Aí, isolando o y de t, vocês vão ver aí, né? É só fazer uma continha agora mais simples, né? Dá assim, ó, né? O y de t vai ser desse jeito, o c aqui antigamente era só positivo, agora o c aqui pode ser qualquer, você passa o y multiplicando, vem para lá, etc., né? E coloca também o fator S que estava lá, passou para o lado de cá. Essa é a solução geral da equação. Olha que solução estranha. Então, isso daqui é um modelo, né? Isso aqui é a população que você tem no tempo t, supondo que a taxa de crescimento decaia com o aumento da população. Poxa, que legal, né? Aí você coloca lá o y de zero, né? O y de zero é igual ao y0, aí substitui, faz aqui as contas, está aqui. Isso aqui no tempo zero dá y0, né? Porque no tempo zero isso aqui anula, aqui embaixo fica só s, cancelando com s de cima, dá y0. E se você calcular essa derivada, a derivada vai ser, né, ter aquela condição, né? Vai ser o y' vai ser uma expressão enorme que usa o y de t e fica duas vezes aqui o y multiplicando, né? Então essa é a solução do problema. Tem até um gráfico aqui, deixa eu ver se eu coloquei o gráfico aqui direitinho. Ah, tá aqui o gráfico, ó, né? O gráfico diz o seguinte: esse S é a capacidade de sustentação ambiental, né? Se a população começar nele, ela continua nele porque a taxa de crescimento é zero. Se eu tenho uma população que começa acima da população da capacidade de sustentação, a tendência é ela diminuir e passar para S no final. E se eu tiver uma população inicial abaixo da capacidade de sustentação, então ela vai tender a aumentar e no limite vai chegar lá na equação. Poxa vida! Então é bem interessante esse modelo, né? E como é que a gente conseguiu esse modelo? Nós conseguimos esse modelo usando essa técnica das frações parciais. Tá bom assim, gente? Eu acho que essa é uma motivação bastante interessante que a gente pode usar bastante aí, né? Então vamos ver, agora a gente vai passar a estudar o texto lá da semana, né, que vai esmiuçar tudo isso. Como é que você calcula? Tem várias maneiras, né? Aqui a gente tentou essa separação por causa da forma aqui do denominador. Dependendo disso aqui, a gente vai tentar coisas diferentes. Tudo bom? Então vamos lá, vamos fazer o upload agora da outra apresentação, que vai ser essa daqui, ó. Vai ser as frações parciais, é o texto que está lá na semana 15 do Moodle, né? Deixa ele fazer lá o upload. Tá aí, tá bom? O texto é muito bom, mas ele tem esse problema. Ele começa assim, ó, calcule, pá, né? E a gente tem que imaginar que esses cálculos não são assim, não são tão arbitrários, né? Eles de fato fazem sentido. Ok. Então o primeiro exemplo é esse daqui, ó, né? De você calcular a integral dessa função. X mais 1 dividido por x ao quadrado mais 2x menos 3. Primeira coisa sempre, fatorar o denominador. Tá bom? Então aqui as raízes eram menos 3 e 1, né? Eu fatorei o denominador, está aqui. E aqui é que está aquele truque que a gente tentou, muito bem tentado, né? Ora, esse denominador sugere uma soma de frações. Por que uma soma de frações? Porque quando eu for tirar o mínimo múltiplo comum dessas duas, eu vou multiplicar esse por esse, que está aqui embaixo. Oba! Tá bom? Então tá certo. A motivação tá boa.
E se eu conseguir, né, constantes A e B com essa propriedade, aí integrar isso aqui vai ser trivial. Por quê? Eu integro essa e somo com a integral dessa. Tá bom? Poxa, então a ideia tá legal, a ideia tá funcionando. E como é que a gente faz? Uau, volta aqui, olha, né? Volta a somar os números que estão aqui. Quando você volta a somar, os denominadores são os mesmos. Olha que legal. E eu vou forçar, né, o A e o B serem tais que o polinômio aqui em cima seja igual a esse daqui. Tá bom assim? Oh, tá. A ideia é bem simples, né, gente? É bem fácil de entender. Aí eu faço essa conta, né? Eu divido tudo isso aqui por x mais 3, fica x menos 1 vezes A. Da mesma forma, dividindo tudo isso por x menos 1, fica x mais 3, vezes B, fica B vezes x mais 3. Aí, legal? Então, o que eu tenho que fazer agora? Os denominadores são os mesmos. Eu vou agora igualar os polinômios do numerador. Então, o x mais 1 tem que ser isso. Ok? Eu coloco o A mais B aqui em evidência, né? Eu coloco o x em evidência, aqui, e coloco a constante toda do lado de cá. Ok. Quem é o coeficiente de x aqui? É o 1. Então, o A mais B tem que ser 1. Então, é o único jeito desses polinômios coincidirem, né? Além disso, a constante aqui é 1, então a constante aqui também tem que ser 1. Ah, fácil. Sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Tem milhões de jeitos de resolver isso, né? Por eliminação, por regra de Cramer. A regra de Cramer é uma regra super legal para você resolver isso daí, né? Mas, enfim, aí com a sua técnica preferida, você vai resolver esse problema. Você vai encontrar aqui o A é igual a B, que é igual a meio. A soma dos dois dá 1. E aqui você, né, vai substituir essa equação em K e vai dar tudo certo. Bom, tá aí o A é meio, o B também é meio. Aí eu substituo aqui nessa expressão, né? Então fica meio divididos por x mais 3, meio divididos por x menos 1. Aí é fácil de calcular a integral. Poxa, é bem legal, né? Okay? E mais legal ainda é saber que isso não é gratuito, né? É que você precisa usar essas técnicas de integração para resolver problemas como aquele da equação logística, por exemplo, né? Então tá bom, colocou lá o meio em evidência, fica o ln, né? O ln do módulo de x mais 3, o ln de x menos 1 mais o k. Pronto, tá aí direitinho. Se você quiser, né, coloca o meio em evidência, usa aquela propriedade fantástica, né, que o ln, esse ln mais o outro ln é o ln do produto, então não tem problema, né? Essa daí foi tudo certinho, né? Vamos agora então para outro exemplo. Eu acho que esse exemplo ficou bem legal, né? E a ideia mãe de tudo isso, de onde tudo nasceu, é imaginar que se eu tenho aqui um produto de polinômios, ele pode ter vindo de uma soma de frações como essa. Por quê? Porque aí, né, quando eu for somar essas duas frações, vai aparecer esse denominador, que é o que nós fizemos aqui, né? Aí então, se eu escolher o A e o B apropriado, né, se esse polinômio aqui em cima for igual a esse, está resolvido. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo agora. O exemplo para ilustrar o seguinte, agora o denominador é um pouquinho diferente. Antes eu tinha o produto de 2 fatores bem simples. Agora eu tenho um produto de 3 fatores. Tá bom? Como é que eu vou resolver isso? Brincadeira, né? Se eu tenho 3 fatores, eu vou tentar dividir, decompor em 3 frações parciais. Tá bom? Essa não tem novidade nenhuma, né? Essa daí tá tudo direitinho.
Observem, a gente vai usar isso daqui a pouco, né? Que o denominador aqui tem grau 3, enquanto que o numerador tem grau 2. É sempre importante o grau do de cima ser menor do que o grau do de baixo. A gente vai abordar essa questão logo a seguir. Aqui não tem segredo, né? Né? Você volta a somar tudo isso, tá certo? Né? E aí iguala, ó. Quando você volta a somar, o mínimo múltiplo comum aqui é esse. Isso aqui tudo divididos por 1 menos x, fica x mais 1, x menos 2, vezes a. E assim você faz com os outros. Ficou tudo isso daqui, né? Aqui é um pouco chato, né? A continha é um pouco longa, mas pode ser feita, né? E tem uma forma um pouquinho alternativa de você fazer isso, né? Que ele coloca aqui, olha. Isso aqui deve ser verdadeiro, não é para todo x. Porque, veja, essa função só está definida para x diferente de 1, x diferente de menos 1 e x diferente de 2. Para esses valores não valem isso. Mas quando você faz essa conta e quer essa igualdade, você pode supor que, por continuidade, essa igualdade seja verdadeira para todo mundo. Porque você já eliminou o denominador, né? Então deve ser verdadeiro sim. Então um jeito, em vez de abrir toda essa conta, achar o B, você pode fazer um truque, que é esse daqui, olha, né? Você substitui x igual a 1 aqui. Por que x igual a 1? Você diz, que escolha foi essa, né? É porque o x igual a 1 anula o coeficiente aqui, ó, o B, e anula o C. Esse x igual a 1 anula os dois. E você fica só com isso daqui, ó, tá bom? Com o x igual a 1, você calcula aqui o valor de A. Então você coloca o x igual a 1 do lado de cá, dá 6. Coloca o x igual a 1 aqui, olha, né? Aqui tudo zerou, dá menos 2A. Por quê? Porque fica 2 aqui menos 1 aqui, né? Ah, essa é uma técnica legal, um truque sujo para você, né, evitar um monte de contas, né? Imagine, faça esse produto, faça esse produto, faça esse produto, coloca o x ao quadrado em evidência, coloca o x em evidência e coloca todas as constantes juntas. Aí, o coeficiente do x que você obteve aqui tem que ser 1. O coeficiente de x ao quadrado tem que ser 1. O coeficiente de x tem que ser 4. Era muito trabalhoso. Aqui você caiu direto no A. Então, o A é menos 3. Agora eu vou fazer os outros, né? Como é, por exemplo, que eu calculo o B. Para eu calcular o B, eu vou colocar o x igual àquele fator que está faltando aqui, né? Qual é o fator que está faltando? É o x mais 1. O x mais 1 aparece aqui e aparece aqui. Então, se eu fizer o x igual a menos 1, esse aqui se anula, esse aqui se anula e o b não. Opa! Faça o x igual a menos 1 aí, né? Então, eu vou fazer o x igual a menos 1 para calcular o valor de b. E depois, se eu quiser calcular o valor de c, eu vou fazer o x igual àquele fator que está faltando aqui, ó. É o x menos 2 igual a... O x menos 2 é o fator que está faltando. Então, se eu fizer x igual a 2, esse aqui anula, esse aqui também, fico só com esse daqui. Então, se eu fizer separadamente o x igual a menos 1 e o b igual a... né, se eu fizer o x igual a menos 1, o b vai ser isso daqui, eu sei quem é o b. E fazendo o x igual a 2, eu calculo o c, está aqui. Então, as expressões ficam, o A é menos 3, o B é 1/3 e o C é menos 13 sobre 3. Né? Nem sempre dá número exato, né? Eventualmente dá frações. Né? Aí, como é que vai ser essa integral? Vai ser essas integrais aqui. Uau! Então, é uma coisa boa. E um ponto em que o texto aqui chama a atenção é o seguinte. Esse aqui é um ponto, olha, super importante. Aqui você tem 1 menos x. Não é x menos 1. Né? É 1 menos x. Né? Tá bom?
Aí você está trabalhando tudo em 1 menos x. Ok. Na hora que você vai calcular essa integral, o fato de ser 1 menos x e não x menos 1 faz toda a diferença. Por quê? Como é que você vai calcular isso daqui? Você vai chamar tudo aqui embaixo de 1. Certo? Você vai chamar tudo aqui embaixo de 1. Né? E aí aqui, olha, você chamou tudo embaixo de 1. Então, quem é o du? Menos o dx. Então, você vai substituir aqui, olha, né? Você vai substituir aqui, olha, isso daqui é igual a menos du sobre 1, que vai ser, no final, essa integral que está colocada de cá. Tá bom? Então, sempre que tiver um menos aqui embaixo, tem que ter cuidado, vai aparecer um menos aqui. Se você preferir, você pode fazer o seguinte, coloca o menos aqui em evidência. Fica menos 1 sobre x menos 1. E x menos 1, o du é igual a dx, aí não tem problema. Mas ficou menos do lado de fora. Tá bom? Então, de qualquer jeito que você fizer, o importante é não esqueça esse sinal de menos, né? Senão dá tudo errado, né? Principalmente aqui no logaritmo, né? Em vez de esses dois aqui, olha, né? De fato, o c é menos, como é que é? Esse daqui é menos 3, e aqui ficou, esse menos saiu menos 3, e esse aqui era menos 1, então ficou 3. Esse aqui era 1/3, saiu, o c era menos 1/3, o menos saiu, ficou aqui. No logaritmo, isso aqui passa a ser um quociente, e esse daqui um produto. Então, o sinal aqui na frente do logaritmo é essencial. Essencial. Ok. Aqui, olha, ele está dizendo se você quisesse fazer a conta, né? Se você quisesse aqui, né, fazer a conta, separar, etc., podia fazer também. Eu acho que esse método de usar valores específicos é mais interessante. Se for o caso, você podia fazer assim. Ia dar isso daqui. A menos b menos c, x ao quadrado. Menos a mais 3bx, mais isso aqui tudo. E igualar os coeficientes. Aí você teria um sisteminha de 3 equações e 3 incógnitas. E resolveria, acharia as mesmas constantes que estavam lá. Tá bom? Poxa, eu acho que ali está direitinho. Né? Ok. Agora, você vai tentar fazer, olha só, apareceu aqui um produto, x menos 1, x mais 1 ao quadrado. Então, o exemplo está no seguinte, eu vou tentar, né, saber como que eu vou propor as frações parciais usando esse fator aqui. Então, o exemplo é só para ilustrar esse 2 lá. Né? Se não fosse esse 2, era aquele processo que a gente faria. Né? É 1 sobre a sobre x menos 1, mais b sobre x mais 1. Mas tem esse daqui, aí a gente vai ingenuamente. Né? Oi, o Vinícius está perguntando aqui alguma coisa? Isso, o Vinícius está perguntando, voltando aqui, ó, né? Ele está voltando aqui, ele está dizendo, se você faz x menos 1 ou 1 menos x, dá sempre negativo. Por quê? Para isso aqui ficar x menos 1, você tem que colocar o menos em evidência. Aí ficou menos em evidência, e aqui fica 1 sobre x menos 1. Porque ficou o menos aqui, apareceu o menos aqui. Se você não colocar em evidência, você vai fazer a mudança 1 menos x igual a 1. Né? Tá aqui. Mas aí o du é menos o dx. E vai sair um menos de novo de fora. Então, em qualquer caso, fica com sinal de menos aqui. O que é importante, né? Porque a primitiva não depende do jeito que você faz a integral. Ela tem que ser sempre, né, a menos de constante, ela é sempre a mesma coisa. Tá bom? Ok, acho que respondeu, né? Vamos adiante. Vamos ver agora como é que a gente trata essa questão aqui do quadrado. Aí isso é bom. Eu vou fazer como antes. Vou tentar fazer assim, né? A mais bx ao quadrado aqui.
Aí eu faço essa brincadeira, isolo todos os fatores que está aqui e obtenho um sisteminha inconsistente. Inconsistente porque, né, você vai tentar fazer o quê? O A vai ter que ser 5. Né? O 2A mais B tem que ser 3. E o A menos B tem que ser 0. Então o A tem que ser igual a B. Né? Poxa, o A tem que ser igual a B e o A tem que ser igual a 5. O B também é 5. Aí isso aqui fica A mais B igual a 3. Então vamos colocar, tem um quadrado aqui, a forma não é essa. Não é essa. Como é que eu vou tentar nesse caso? Eu vou tentar introduzir, o que você está vendo? Aqui está faltando constante, tem condição demais para pouca constante. Né? O que eu vou fazer? Eu vou inserir constantes para tentar resolver esse problema. Né? Com 2 constantes só, eu não consigo 3 equações. Eu não consigo resolver 3 equações. Então, eu vou colocar mais uma constante assim. E desse jeito funciona. Então, olha só, 1 quadrado, fica x menos 1. Aqui, olha, desse quadrado dá origem a 2 fatores. Um sem o quadrado e outro com o quadrado. Então, nesse caso, dá origem a esses dois aí. Tá legal? Ficou assim. Agora volta a ser tudo como antes. Né? Tenta voltar aqui, somar essas 3 frações, colocar de cá, né, o polinômio correspondente. Quando você soma essas 3 frações, o mínimo múltiplo comum continua sendo esse mesmo denominador, né? Porque esse fator já está embutido aqui. Então, você vai dar tudo isso, tipo x por esse daqui, multiplicar por b. Tá? Tudo isso dividido por esse, multiplicado por c, está aqui. Tá bom? Ok. Aí se você tentar resolver, né? Aqui tem um problema, né? Você vai fazer isso daqui, olha. Você vai fazer o x igual, você vai igualar isso aqui com isso daqui. Eu quero zero. Então eu vou fazer, vou fazer o quê? Não dá certo. Vou fazer o x igual a 1, dá certo. X igual a 1, 0 a esse, 0 a esse. Aqui eu coloco x igual a 1, 1 mais 1 fica 4a, tem que ser o que eu colocar aqui com x igual a 1. Funciona. Mas para eu achar o b, não dá certo. Né? Se eu fizer o x igual a 1, eu anulo o b. Se eu fizer o x igual a menos 1, eu anulo também. Aí, então, nesse caso, o melhor é você fazer a continha mesmo. Faz a conta, vê aqui quanto é que dá, coloca o A mais B em evidência, coloca esse daqui e esse daqui. Então, A mais B é 5, estava aqui. Ó. Ops, cadê o A mais B igual a 5? Não estava não, desculpa. O A mais B igual a 5, o 2A mais C igual a 3 e esse daqui igual a 0. Veja que agora eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. O que é ruim antes é que eu tinha 3 equações e 2 incógnitas. Não deu certo. Eu introduzi uma incógnita a mais e deu tudo certo. Aí você resolve. Aqui você vai ter aí que usar o seu, né, método favorito de resolver esse sistema de equações lineares. E vai ser o A é 3 e o C é menos 1. Então, essa integral aqui. Aí é uma novidade, né? Porque essa daqui dá um LN, essa daqui não. Essa daqui vai fazer a substituição x mais 1 igual a 1, então fica menos 1 sobre u ao quadrado. É isso aqui, u elevado a menos 1 vezes menos de novo, né? Dá isso daqui. Tá bom? Tá bom.
Agora, uma coisa importante é o seguinte, o método só funciona se o grau do numerador for igual for menor do que o grau do denominador. Então vamos ver como é que vai ser esse exemplo aqui. Opa, esse exemplo aqui é outro, o forte desse exemplo é você perceber o seguinte que o de cima tem grau 3 e o de baixo tem grau 2. Se você fizesse essa brincadeira toda e tentasse fatorar lá em frações parciais, não ia funcionar, certo? Então o que você faz? Eu divido esse polinômio por esse. Vocês lembram como dividir polinômios? Poxa, esse daqui é uma coisa importante, tem que voltar a fazer, né? Para dividir, vai ficar o seguinte, esse polinômio daqui vai ficar aqui o que eu dividi, olha, tá vendo? Esse daqui vezes esse, mais o resto. Então esse aqui é o divisor, esse aqui é o dividendo, e esse daqui é o resto, né? Então aqui é importante vocês começarem a fazer a divisão de um polinômio por outro, ou lembrar como é que essa divisão é feita. Aqui, se vocês fizerem, fazer esse produto, vai dar exatamente esse. Mas tem que lembrar como é que isso daqui funciona. Tá legal? Esse daqui é uma coisa importante aí para vocês fazerem. Bom, o que eu faço? Eu divido sempre esse por esse. Isso é possível se o grau do de cima for maior do que o grau do de baixo. Aí eu faço isso. Faço isso, substituo lá em cima, né? Vou dividir tudo isso pelo x2 mais 2x menos 3. Aqui cancelo. Ficou esse fator. E aqui ficou o resto sobre essa divisão. Ah, agora é fácil, né? Para integrar nesse lado, eu integro isso aqui primeiro e depois integro esse daqui usando frações parciais. Tá legal? Então essa daqui é a ideia, né? Então essa última integral pode ser resolvida de forma bem simples. Puxa, então tá bom, tá direitinho aí, né? Aqui ele faz um comentário geral, né? Lá tinha x mais 1 ao quadrado, aquele outro que a gente viu anteriormente. Aqui, né? Tinha x mais 1 ao quadrado. E se fosse x mais 1 elevado ao cubo, como é que ficaria isso daqui? Ficaria assim, olha, o menos 1, o 1 sobre x aqui continua. Eu estou imaginando que isso aqui fosse 3, x mais 1 ao cubo. Ficaria isso daqui ao quadrado, e ficaria d mais 1 sobre x ao cubo. Tá certo? Por quê? Porque nesse caso o número de equações vai ser igual ao número de incógnitas e tudo vai funcionar direitinho. Então, sempre que eu tiver fatores desse jeito, tá lá, tá resolvido o problema, tá bom? Então, essa daí é que é a novidade que ele está explicando aqui, né? Se for x elevado a 22, aí você está perdido, né? Tem que ser x elevado a 1, a 2, até o 22 aqui. E quantas constantes seriam? 22 constantes, né? Okay? Então, esse aqui é mas o ponto é, você não vai fazer isso para x igual a 22, né? Ou pelo menos não vai fazer na mão, né? Mas a ideia é que esse aqui é o método. Essas aqui você integra o log e essa aqui não. Quando você integra, a substituição aqui é x menos r igual a 1, aí você faz isso daqui, olha, fica, né, 1 elevado a menos k mais 1 dividido por menos k mais 1, que é essa outra primitiva que está aqui. Tudo bem? Tudo bem. Aí ele faz uma né, para a gente calcular essa integral aqui, ó. 1 sobre x, e aqui, olha, diferente, 1 mais x ao quadrado. Uau, qual é o problema dessa novidade aqui, né? Essa é uma outra situação, né? Veja que esse aqui você não decompõe em fatores lineares, né? Isso aqui não tem raiz real, então não dá para você fazer isso daí, tá legal? Eu vou fazer um comentáriozinho breve sobre isso aqui, a gente ainda tem aqui 5 minutinhos. Esse é o assunto do próximo texto.
Então, deixa eu fazer o upload do próximo texto e comentar bem rápido esse finalzinho aqui, né? Como é que eu faço aqui agora? A gente vai ver que do jeito que está não dá certo, né? A tarefa é exatamente essa. Ó. Se você tentar desse jeito, dá errado. Aí ele propõe uma maneira diferente de fazer as coisas. Em vez de ser aqui constante, nesse caso, em que o fator aqui embaixo é irredutível de grau 2, irredutível significa não pode ser fatorado em fatores lineares, né? Aí aqui em cima, ao invés de ser uma constante, é sempre um polinômio de grau 1. Um grau a menos do que esse daqui. Tá legal? Vamos fazer o upload disso bem rápido e eu vou comentar para vocês como é que isso daí funciona. Esse daí é a parte 2. Vamos ver se ele mostra aqui o que vai fazer. Ok. Então, olha só. Ele vai supor esse exemplo. X mais 4 divididos por isso. Aqui está o x ao quadrado mais 1. Como é que funciona? Ele vai tentar desse jeito e vai sair um negócio aqui, olha só. O B tem que ser 1, né? O A tem que ser 0 e o A menos B tem que ser 4. Uau, puxa. A gente já viu essa situação antes, que a gente tem 3 incógnitas e, a gente tem 3 equações e 2 incógnitas. Aí ela pode ser incompatível. Aí eu vou ter que introduzir mais uma incógnita, uma constante aí. E a pergunta é como introduzir essa constante. Antes a gente tinha somado um termo. Agora não. Agora o que vai funcionar é fazer o seguinte. Sempre que o denominador tiver um fator assim irredutível, para esse fator irredutível, aqui em cima tem que ser assim. Dx mais c. Tá legal? Ok. Aí então sim, você faz essa conta, e aí você tem 3 equações e 3 incógnitas. Opa! Aqui em cima você tinha 3 equações e só 2 incógnitas. Agora deu certo. Aí use o seu método preferido de resolver isso daí. Aliás, esse sisteminha aqui é bem simples, né? Porque cada equação só depende de 2 variáveis, né? Você não tem uma equação dependendo das 3. Né? Então é bem simples. Aí o A é isso, o B é isso, é isso. Aí sim, essa aqui você usa usando substituto de variável. X ao quadrado mais 1 igual a 1. Por quê? Porque o DU é 2x dx. Opa! Olha só, né? Então, se tem um x aqui em cima, x ao quadrado mais 1 aqui, vai para nítido. 1 sobre L. Esse daqui, que é constante aqui, a nova, né? Essa primitiva a gente conhece. É o arquitangente de U. Então, legal, o arquitangente de U, que volta a ser, o arquitangente de x aqui. Né? A derivada do arquitangente é exatamente essa expressão. Então, como é que for? Esse aqui dá o ln de 1 mais x2. Veja que o 5 sobre 4, o 5 sobre 2, está dividido por 2. Né? Você dividiu porque o du é 2x dx. Você tem que dividir aqui. E esse daqui ficou o arquitangente. Tá bom? Uau! Então, a maneira genérica, né? Se você tiver agora potências assim, todas irredutíveis, né? Desse jeito daqui, essa daqui é a forma de você fazer. Ó. O grau do de cima é sempre 1 a menos do que o grau do irredutível aqui embaixo. Então aqui aparece uma potência deles, mas aqui continua sendo um polinômio linear. Tá bom? Aqui também a potência é 22, mas continua aqui sendo linear. Tá bom? Eu acho que dá tempo ainda de um último exemplo, né? Que ele vai fazer aqui. Olha só, esse exemplo mistura 2 técnicas. Né? Você tem o x menos 1 ao quadrado e o x ao quadrado mais 1. E aqui em cima esse fator. Que eu vou resolver isso. Né?
Ora, esse quadrado aqui eu trato desse jeito, ok? E esse outro quadrado, que é do fator irredutível, eu trato desse jeito. Então, o importante nessa técnica é saber o seguinte, olha, dependendo do denominador, eu vou ter que tentar um lado de cá apropriado. E vocês vão ter que saber que lado apropriado é esse. Essa aqui é a ideia. Então, tem vários exercícios, tem que fazer muito exercício, tem várias situações diferentes aí, né? E a ideia é sempre essa. Ah, se aqui for desse jeito, o que eu tento do lado de cá? É o que vai ser, a questão vai ser essa, saber como é. Aliás, muitas questões da lista dizem o seguinte, olha, me diga qual é a forma, não precisa nem calcular as constantes, mas me diga qual é a forma. É uma avaliação importante, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, tem vários exemplos a mais, outras tentativas, vale a pena vocês continuarem a ler, mas agora são todas situações particulares dessas que nós vimos. Eu acho que foi bom a gente ter visto, nós conseguimos ver todas elas, né? E também conseguimos motivar o estudo, né? Essas técnicas não são gratuitas, né? Não é só para torturar os alunos que essas técnicas foram inventadas, elas servem para alguma coisa, né? E eu acho que vocês viram aí uma coisa bem bonita de como é que elas são usadas na dinâmica populacional, tá bom? Muito obrigado a vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, hoje a gente não teve aquele papo inicial, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas a gente pode continuar agora, né? Aliás, a gente podia fazer o seguinte, a gente podia encerrar a aula, né? Eu vou pausar